Saudações, aqui é Roberto Giovanaz, diretamente da biblioteca da Associação Outro Porto Indústria Criativa, e começa agora mais um Diálogos de Cinema, o podcast do ecossistema audiovisual Região Sul. E no episódio de hoje vamos dialogar com Beto Rodrigues sobre a criação de projetos de longa-metragem em série, sobre produção. Beto, seja muito bem-vindo. Conta para nós um pouco da tua história, da tua trajetória. Primeiro dizendo que normalmente a gente não diz boa tarde, né? Porque a pessoa às vezes pode escutar de manhã, à noite, mas de qualquer maneira eu digo boa tarde, uma tarde fria em Pelotas, nesse lugar incrível que é o Outro Porto, né? Um ambiente de uma sofisticação visual e também um espaço ergonômico, muito acolhedor. Então, tratar de ideias aqui dentro, né? Porque as ideias é algo como a gente poderia fazer uma analogia com fermento, né? A gente larga elas ali, elas crescem rapidamente, às vezes para lados errados, mas essa efervescência de ideias é que faz parte da indústria, é a alma, do DNA da indústria criativa, né? E o audiovisual é uma espécie de motor da indústria criativa, né? E então eu vim hoje para essas oficinas. O primeiro foi uma aula aberta, onde eu falei de maneira geral sobre esse grande desafio de produzir audiovisual, porque a produção do audiovisual, diferente de outras artes que tu pode fazer, digamos, um voo solitário e voluntário, né, onde tu pode te isolar num lugar, fazer um retiro e compor, escrever, pintar. Quando tu trabalha com artes coletivas, como o audiovisual, como é o teatro também, né? E tem outras derivações, mas sobretudo essas duas, tu tem que ser um regente de orquestra, né? Há muitas regências e sub-regências, né? A regência principal, que é do produtor ou da produtora, né? Que coordena toda a equipe, a regência do diretor, que é um espaço de atuação da diretora dentro do set, para criar harmonia com aquela equipe, né? E as sub-regências, né? Aquele que rege, ou aquela que rege o departamento de arte, cuidar de toda a equipe de arte, a equipe de som, e, enfim, todas as equipes que compõem essa unidade fabril que tem que criar uma linha de produção para chegar na ponta do processo, tu ter o filme ou série filmado, e depois tem todo aquele processo de pós-produção que envolve outros profissionais qualificados, né? É muito complexo. Então, quando a gente fala com os leigos, né, as pessoas, por exemplo, agora a gente estava filmando em abril, maio, na fronteira do Brasil, um filme em coprodução com o Uruguai, e aí, quando eu comento com algumas pessoas leigas, perguntam, onde é que eu vou ver o filme? E aí tu tem que dizer, olha, para ver vai ter que ter paciência, né? Vai ter que ter um tempo de espera, um tempo de maturação. Pensa bem, né? Se tu entrar numa adega hoje, eu gosto de fazer analogias, entrar numa adega hoje, numa vinícola, né? Como eu já visitei lá, Miolo, em Bento Gonçalves, e um técnico de outra vinícola, eu estava visitando vinícolas até para a possibilidade de um filme que está na gaveta por enquanto, né? E aí ele explicou todo o processo para chegar à tua mesa uma garrafa de espumante, né? Então, um filme tem analogicamente um pouco essa situação. Ele tem várias etapas e as etapas todas tem que se trabalhar cuidadosamente. E, claro, tudo começa por levantar o dinheiro, né? O cidadão de outras iniciativas econômicas na nossa sociedade, quando tu fala assim que um filme de baixo orçamento é 2 milhões de reais, a pessoa fica com os cabelos de pé, né? 2 milhões já quase não se faz hoje um filme de ficção no Brasil, porque tu soma o número de semanas empregadas, a quantidade de profissionais, né? Tem essa unidade fabril, que é um set de filmagem, às vezes tem 60, 70, 100 pessoas ou mais. Eu estava falando hoje sobre O Tempo e o Vento, que foi rodado uma parte aqui em Pelotas, que foi dos filmes que eu participei aqui no Brasil,
o que teve uma maior equipe, eram 114 pessoas trabalhando nas mais diferentes funções, né? Pensa bem, todas as pessoas recebendo por semana e durante muitas semanas, aí tu entende porque que os orçamentos dos filmes são altos. E como é que tu começou nessa Essa carreira do audiovisual, Beto? Isso é uma aventura, né? Eu comecei fazendo arquitetura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com o tempo eu descobri que não era muito a minha batida, porque o que eu mais queria era o recorte urbanístico e a história da arte. E a história da arte eu pude ter aula com um grande mestre, né? Tive as 3 cadeiras de história da arte, um pouco de desenho e tal. Eu resolvi me transferir para a história, aí concluí a minha carreira. Mal terminado o curso, eu comecei a trabalhar com vídeo, né? E aí fui descobrindo os caminhos do cinema e eu tinha um certo fascínio pela Espanha, né? Nesse momento aí que eu estou falando, início dos anos 90, estava começando a bombar a carreira do Almodóvar, né? E o cinema espanhol, com aquela potência, Vicente Aranda, com os filmes que chegavam no Brasil, assistia todos eles, Bigas Luna. E aí eu comecei a tentar uma bolsa para me pós-graduar na Espanha. Tentei insistentemente, 3 anos seguidos, no terceiro emplacou e eu fui. Aí fiz o que aqui no Brasil é a carga horária de um mestrado, uma maestria, né? Uma universidade muito tradicional, a mais antiga da Espanha, Complutense de Madrid. Tive aula com grandes mestres, né? Porque o curso tinha várias colunas dorsais, assim, que era aula todos os dias, várias horas de aula por dia, todo ano. Então, muito maior até do que um mestrado brasileiro, né? E tinham as temáticas e disciplinas tópicas. E até o irmão do Almodóvar deu aula lá, né? O Agustinho Almodóvar, com muitas especificações. Tinha roteiro e tinha várias outras especialidades, né? Aí eu volto de lá com a cabeça completamente transformada, porque eu fiz de 94 a 96, e nesse período o cinema brasileiro estava recém se recuperando do fim da Embrafilme em 1990. Estava num processo de retomada. Mas é um processo de retomada com um olhar, na minha visão, na volta da Espanha, em 96, uma visão um pouco distorcida, porque a gente pensava no fazer cinema apenas enxergando, digamos assim, as nossas temáticas, nossas histórias, o nosso mercado, o público brasileiro, enquanto o resto do mundo estava fazendo cinema em regime de coprodução, com histórias que trafegavam entre vários países, enfim, né? E eu voltei com essa obsessão, assim, de buscar a coprodução, e desde então já são 16 coproduções internacionais com 12 países diferentes, né, em 3 continentes, né, América Latina, Europa e África, né? Ainda não cheguei aí em uma coprodução com a América do Norte nem com a Ásia, mas estou rondando ali, né? E aí, enfim, eu chego aqui, já caio dentro de um filme de retomada do cinema gaúcho, 96, 97, que é o Lua de Outubro, rodado quase todo ele em Santana do Livramento e naquela região, né? E depois entro em outro filme. Em 98 eu ganho uma nova bolsa e vou trabalhar numa mega produção na Espanha do Bigas Luna, com Penélope Cruz no elenco, que foi outra revolução na minha cabeça, né? Aproveitei muito, assim, trafeguei por todos os departamentos, era uma super produção com 5 países, com produção Espanha, Itália, França, Estados Unidos, tinha mais um país, se eu bem me recordo, né? E fui trocando informações com todo mundo. Voltei em dezembro de 98, voltei carregado de ideias, e aí eu estou construindo o meu primeiro projeto de produção próprio, que é um livro do Assis Brasil, que eu tinha negociado com ele os direitos, um quarto de Lego em quadro, e fiquei de 97 a 2003 buscando recursos. Ganhamos um edital, o primeiro edital de produção de cinema do Rio Grande do Sul, que foi o Prêmio de Cinema Governo RS-RGE,
e convidei o Paulo Nascimento para dirigir, que era um diretor emergente. Hoje o Paulo está com 14 filmes, né? E aí se disparou o processo. E como a história envolvia Portugal e Brasil, fui atrás de coprodução com Portugal, conseguimos de maneira quase mágica, né? E aí envolvia também os castelhanos, busquei coprodução na Argentina, tivemos apoio do Programa Ibermed, do Instituto de Cinema de Portugal, da Lei de Incentivo Federal do Brasil, lei estadual, construímos, e a partir daquele filme eu construí uma carreira, abri a Panda Filmes em 2002, em sociedade com a professora Letéia Celon, que na época, né, foi minha primeira sócia, e é uma produtora que já tem, sei lá, quase 30 produtos atualmente, em 23 anos de existência, né? E é isso, a partir dali, hoje o leque é muito aberto, né? Eu trabalho não só com as produtoras que eu sou sócio, eu trabalho como produtor associado de outras produtoras em outros estados do Brasil e em outros países da América Latina. O Ecossistema Audiovisual Região Sul é uma iniciativa que busca impulsionar a indústria cinematográfica no extremo sul do Brasil. As atividades são realizadas com recursos da Lei Paulo Gustavo, Procultura RS, Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, Instituto Estadual de Cinema, Ministério da Cultura e Governo Federal. O Ecossistema Audiovisual Região Sul é uma realização Campus Neutrais Produções e cursos de cinema da Universidade Federal de Pelotas. Beto, voltando para o assunto da tua oficina hoje pela manhã, né? Enquanto produtor, na tua experiência, o que tu acha que precisa ter num projeto audiovisual para ele ficar pronto para sair para a rua em busca de recursos? Não, primeiro, antes disso, vamos falar sobre o ecossistema da região sul, né? Acho que é uma grande iniciativa. Pelotas e as cidades que circunvizinhas aqui de Pelotas, né? Já tem uma tradição de produção de cinema. Eu já filmei, já fui produzir ou coproduzir 2 obras grandes aqui dentro, né? Que é o Concerto Campestre. Eu trabalhei no planejamento do filme, não produzi nem coproduzi, mas O Tempo e o Vento eu coproduzi, né? Pelotas tem uma, digamos assim, do ponto de vista imagético, né? Tanto na paisagem humana como a paisagem natural, a paisagem edificada, em todas elas tu tem possibilidades. E aqui é uma cidade com uma enorme trajetória cultural, e na música, nas artes plásticas, na arquitetura, no teatro, enfim, e também no audiovisual, né? E que tem um curso de cinema, ou seja, os ingredientes básicos estão aí. O fermento ele pode vir de vários lados, né? Eu acho que o ecossistema está criando esse fermento ao trazer pessoas que já têm uma certa trajetória construída para compartilhar suas experiências e para criar provocações. Então, respondendo a tua pergunta, a primeira questão se chama provocação, né? Eu falei muito hoje para os que estavam ali assistindo, né? Que a gente não pode viver num território de acomodação, né? A gente tem que se autoprovocar e buscar relacionamentos que dependem da nossa capacidade de escuta para sermos provocados. Começa pelo processo criativo, né? Que às vezes as pessoas estão cheias de ideias, ou estão com ideias na gaveta, ou estão querendo desenvolver ideias, e às vezes se acanham, olham para o lado e veem, puxa, tem aquela produtora lá de Porto Alegre ou de São Paulo, ou tem o Walter Salles que está fazendo Ainda Estou Aqui, ou o Guel Arraes que está fazendo Alta Compadecida. Começa a ver a grandiosidade de certas obras que chegaram ao mercado internacional, que ganharam prêmios com o Brasil nunca tinha ganho nesse ano de 2025, e a pessoa se acha muito inferiorizada, um jovem profissional, aspirante, e digo, puxa, eu nunca vou chegar lá, isso está muito distante. E eu comecei a fazer provocações hoje aqui de que nada disso. A gente está vendo hoje expoentes do mundo audiovisual em vários países, incluindo o Brasil, que são jovens realizadores, jovens criativos, roteiristas e jovens produtoras também, né?
que têm uma boa ideia, ousaram, entraram nos eventos, os labs, que a gente chama os laboratórios, que tem em vários lugares do Brasil, para desenvolver as suas ideias, ter assessoria de profissionais capacitados, e a partir daí entrar em editais, buscar recursos por leis de fomento, e muita gente pula todas essas etapas e, de repente, super jovem, está fazendo seu primeiro filme, já fez um longa-metragem, já chegou no mercado, e daqui a pouco está dentro de uma plataforma, ou está entrando no Festival de Berlim, ou está entrando no Festival de Cannes, naquelas mostras todas, enfim. A América Latina, o Brasil está cheio desses exemplos, né? E, então, a primeira deles é a provocação, a autoprovocação. A segunda, que eu falo muito, né, é a persistência, misturado com um pouco de resiliência, né? Porque às vezes tu te frustra, tu entra no edital, teu projeto de filme ou série não é selecionado, as tuas orelhas murcham, né? E às vezes tu tem que tentar ter um filme com Tom Hanks, me ajuda aqui a me lembrar. Eu não sei porque eu tenho um bloqueio com o nome desse filme. Eu sempre me lembro do filme dos irmãos Coen, Barton Fink, mas aquele filme que o cara que caminha o tempo todo no filme, Forrest Gump. Forrest Gump, por exemplo, eu não tenho certeza do que eu vou falar, mas eu li anos atrás uma informação de que foi um projeto que ficou 9 anos na gaveta. Foi um dos sucessos mais estrondosos assim, desse início de século 21, né? E dirigido pelo Robert Zemeckis. E alguém tirou esse projeto da gaveta. Depois de muitas tentativas, os estúdios terem recusado, os players, os parceiros com dinheiro, alguém persistiu e no fim virou o sucesso que virou, né? O Diário de um Novo Mundo, que eu mostrei o trailer hoje, essa primeira produção que eu fui o produtor principal em 2004, a gente ficou 7 anos batendo em portas até conseguir botar o projeto de pé, né? Então, segunda característica necessária é persistência e resiliência aos tombos no caminho, né? E, sem dúvida, uma terceira categoria assim, de elementos importantes é, sem dúvida, as associações que tu cria, né? Os profissionais que tu traz para perto de ti e que vão conseguir dar musculatura para a tua obra, né? Para ela ganhar qualidade narrativa, qualidade artística e ser vendedora, no melhor sentido, né? Hoje pela manhã, né, Beto, tu falava sobre... Vamos falar um pouco sobre esse cenário de produção, assim, né? Tu falava sobre revoluções que existiram no cinema brasileiro, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre essas revoluções e também sobre as próximas, né? O que tu vê pela frente, enfim. Eu falei isso recuando 35 anos, né? Muito tempo, né? Mas em 1990 a gente teve a eleição de um presidente que depois sofreu impeachment, né? Que ele odiava a área do cinema e a cultura. Hoje ele está muito vinculado ao bloco ultraconservador da política brasileira, aquele sujeito de Alagoas, né? E a primeira coisa que ele fez em 15 de março de 1990 foi extinguir a empresa brasileira de cinema, a Embrafilme, extinguir a Funarte, extinguir várias instituições brasileiras de fomento às artes e à cultura, e o cinema brasileiro entrou num vácuo, né? Porque ele dependia muito das políticas públicas da Embrafilme, né? Então, a primeira revolução foi a criação de uma lei, já sob o governo do Itamar Franco, em 1993, que foi a Lei do Audiovisual, a Lei 8685, né? Essa lei permitiu que 2 filmes surgissem com recursos em parte dessa lei, que foi o Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, da Carla Camurati, e o Quatrilho, do Fábio Barreto, de 1995. Ambos tiveram mais de 1 milhão de espectadores. Foi uma reentrada do cinema brasileiro junto às grandes plateias, né? E então essa primeira revolução foi importante, mas o cinema foi crescendo lentamente e se realizou em 2000 em Porto Alegre o 3º Congresso Brasileiro de Cinema, cuja uma das principais teses aprovadas foi a criação de uma instituição gestora para o audiovisual brasileiro. E aí
O governo Fernando Henrique, que estava em final de mandato em 2001, foi sensível a isso, criou um grupo de trabalho envolvendo vários ministérios e vários cineastas, e aí foi criada uma medida provisória, a medida 2228, 2001, que criou a Agência Nacional de Cinema, Ancine. Essa foi a segunda revolução, que a partir da Ancine a gente teve um órgão gestor vinculado ao Ministério da Cultura, criando e gerindo políticas audiovisuais. E o cinema brasileiro começou a ter um boom, um crescimento grande, né? Mas, claro, ele dependia muito ainda de fundos públicos dessa lei de fomento, que é uma lei que tu depende das empresas darem dinheiro para os filmes. Aí se viu a necessidade de criação de um fundo. E aí foi criado o Fundo Setorial do Audiovisual, com recursos captados pelas próprias fontes do audiovisual, por uma taxa que se chama Condecine, que todo produto audiovisual exibido paga para ser exibido. Então isso vai acumulando num fundo que é um fundo que retroalimenta o setor, né? E aí nós tivemos a criação também de uma lei, a lei do SEAC, que passou a regular as TVs por assinatura e criando uma cota de produto brasileiro. Então, juntou todas essas 4 revoluções e o audiovisual brasileiro teve um boom gigantesco, né? Eu dou como exemplo, o Brasil, no início do século, estava produzindo 20 a 30 longas-metragens por ano, né? Hoje produz mais de 200. O Brasil não produzia praticamente séries para canais de TV, porque os canais faziam suas próprias séries e a TV aberta praticamente nunca tinha comprado e contratado produção de fora. Então, a gente vê um boom com essa lei da TV por assinatura e começa a ver muitas séries brasileiras em todos os canais, né? E a gente precisa da 5ª revolução, que já é o presente, mas de estudo sobre o futuro, que é a regulação do streaming no Brasil. O streaming, as plataformas a gente chama de VOD ou VOD, né? Que é Amazon, Netflix, Globoplay e outras, Disney Plus, que haja um compromisso de cota de produto brasileiro em seus catálogos, que haja investimento direto dessas plataformas em mais produções brasileiras, porque isso está sendo feito na Europa e está dando super certo, né? E aí nós vamos manter uma oxigenação permanente do setor, uma empregabilidade, uma geração de emprego e renda, que é o que alimenta a indústria audiovisual pelas próximas décadas seguintes. Então, fechando, eu digo que a lei que está hoje em discussão no Congresso Brasileiro, no Senado e na Câmara Federal, de regulação do streaming, ela tem esse espírito. Ela não vai prejudicar em nada as plataformas, né? Embora se a regulação for aprovada, elas vão ter que ter uma cota de produtos brasileiros. Esses produtos são de muito boa qualidade. Quando eles entrarem nos catálogos, eles vão estar na lista dos top 10, top 20 durante semanas, a gente sabe disso. Então é bom para todas as partes. Não há conflito entre os nossos interesses como produtores independentes, né, e o interesse das plataformas, embora elas resistam um pouco a essa regulação, né? Mas eu acho que a gente vai chegar num bom lugar. Muito bem. Beto, queria agradecer a tua presença aqui no nosso podcast. Obrigado. Valeu, eu que agradeço. E êxito e muita sorte aqui para o Polo Audiovisual da região sul. Obrigado. Esse conteúdo foi gravado aqui na Biblioteca Outro Porto, Indústria Criativa, e faz parte do Laboratório Audiovisual Região Sul, uma incubadora que desenvolve projetos audiovisuais ambientados no extremo sul do Brasil. Se gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes sociais ou envia para alguém que também pode gostar. E segue a gente lá em @audiovisual Região Sul. Obrigado e até a próxima.